Por que algumas pessoas passam mal ao ver sangue? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Fanficast, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Fanficast. Olá, eu sou Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o Fanficast, um podcast voltado ao universo das fanfictions. Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias, você poderá se aventurar em assuntos como escrita, literatura, cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais. Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site, fanficast.com.br. E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso aí. Altair, hoje é dia de um episódio sangrento. Pois é, vamos falar de uma coisa que muitas pessoas já passaram. O e-mail, Altair, é longo, hein? Uhum. É uma história longa aqui. É do Ricardo Bonfim, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele manda o seguinte: olá, quem, Altair? Salve, salve! Salve! Parabéns pelo trabalho. E olha, eu consegui introduzir minha esposa na podosfera graças a vocês. Aí, uma das 3 dicas está funcionando. Bem-vinda à podosfera, esposa do Ricardo Bonfim. Uhum. Bom, vamos aos fatos. Na semana passada, minha esposa estava em uma praça aqui da cidade brincando com nossa filha Valentina, de 5 anos. Valentina subiu em um trepa-trepa, brinquedo de escalar, e acabou ferindo seu queixo ao cair no chão. Abriu um buraco profundo e ela sangrou bastante. Minha esposa me ligou desesperada e nos encontramos no hospital. Para realizar o procedimento de costura da pele, a médica pediu para que nós acompanhássemos o procedimento na sala de curativos para tranquilizar a Valentina. Eu fiquei ao lado da minha filha e minha esposa ficou na posição dos pés. Bom, a médica lavou aquele ferimento enorme, aplicou anestesia e iniciou o procedimento dos pontos. Neste momento, comecei a sentir a boca mais seca e uma certa dificuldade para respirar. Comecei a suar frio e mesmo que eu desviasse o olhar daquela situação nada comum para mim, as sensações continuavam. Em certo momento, a enfermeira que auxiliava a médica pediu para que eu me sentasse, pois meus lábios estavam embranquecendo. Enfim, eu tive que sair da sala, pois eu estava passando mal, suando muito e não era de calor, o ar-condicionado estava muito gelado. Tomei uma água, respirei fundo, aguardei alguns minutos e retornei para a sala. Quando cheguei, o procedimento já havia terminado e o curativo já havia sido aplicado. Minha esposa estava, como eu, pálida, sem conseguir ficar em pé. Afinal, por que algumas pessoas se sentem mal quando se deparam com sangue de ferimentos ou cirurgias? Por que outras situações, como vísceras de animal atropelado, por exemplo, não me causam a mesma reação? Por que não me sinto mal quando faço doação de sangue, mas sinto nessa situação citada? Já ouvi dizer que isso é comum nos calouros de cursos de medicina. Mas será que é possível desenvolver tolerância a isso? Isso é ensinado? Por que suamos frio? Por que alguns chegam a desmaiar? Enfim, deem uma luz, meus amigos. Coitado. Esse é o apelo do Ricardo, Altair. Tem alguma explicação científica para isso, Altair? Então, meu caro, você teve uma coisa chamada síncope vasovagal. Síncope vasovagal? Tem nome isso, então? Tem nome, é que você não chegou a desmaiar, né? Pelo seu relato parece que você não chegou a desmaiar, mas chegou perto. Foi quase, dobrou o joelho, né? Dobrou o joelho, ou síncope neurocardiovascular. Foi isso que aconteceu.
E isso acontece, os estudos têm alguma variação, mas acontece de 3 a 15% da população tem reação vendo o sangue, ou o próprio sangue ou o sangue de alguém, tá? Você tem, em caso, nos 3% mais graves, assim, tem uma coisa que chama fobia de lesões com sangue. A pessoa tem fobia mesmo, ela desmaia na hora. Tipo, pum, viu? Desmaiou. Assim, uma coisa grave. Mas é bem raro, né? Mas não é tão raro assim, ó. Tem uma amiga minha, comediante, Cris Paiva, que ela não pode ver sangue. Nem um pouquinho. Nem o dela. E principalmente... Mas nem um pouquinho, assim. Ela passou mal já, na minha frente, com um sinal de sangue do tamanho de uma cabeça de alfinete. Ah, só uma bolinha. Assim. Uma bolinha, assim, uma pintinha de sangue. E o que aconteceu? É uma descrição parecida com o nosso amigo? Ela assim? dobrou o joelho, se sentou no chão. E passando mal. Passando mal. Branca. Ficou branca. E demorou quanto tempo até ela mais ou menos recuperar? Não, assim? Alguns minutos. Ficou passando ali. Alguns minutos, Mas foi imediato, assim. É imediato mesmo, né? A fobia de lesão com sangue, a pessoa, de fato, é em 1 segundo. Tipo, passa mal mesmo, tipo, desmaia na hora. Dá pra curar com hipnose isso, Altair? Então, eu vou explicar o mecanismo, aí a gente vê se tem como isso operar, né? 15% das pessoas, então assim, a prevalência depende da definição, varia de 3 a 15%. 3% tem essa fobia mais grave. Os 15%... 3 é alto, hein, Altair? É bastante gente. É bastante gente. 3% da população em geral. Fobia de sangue alto. Mas as pessoas em geral conseguem evitar hoje em dia, né? Em ambientes industrializados, você consegue evitar, né? Então você vive sua vida bem. Né? Você vai fazer trabalhos que não envolvam isso. Enfim, não vai ralar o joelho no chão, sei lá. Né? Para 15% da população, né, nessa faixa, são as pessoas como o nosso amigo que desmaiam ou passam mal a ver sangue e vai morrendo aos pouquinhos, sabe? A alma vai saindo do corpo, assim, né? A pessoa vai morrendo. Vai desligando. Vai desligando, isso. E é muito mais frequente pessoas que desmaiam com o próprio machucado do que com o machucado do outro. Certo. Então tem gente que, por exemplo, tem médico, que é assim, cirurgião. O cara faz a cirurgia, tranquilo, sossegado. Se ele corta o dedo, ele desmaia. Ele passa mal. Ele fica branco e passa mal. Né? O nosso amigo do e-mail comentou que... É engraçado isso. Cirurgião passar mal com o sangue da sua própria ferida engraçado. Então, mas acontece, né? De fato, tem um mecanismo mesmo que regula isso, né? Um mecanismo fisiológico. Esse mecanismo, por isso que chama síncope vasovagal, tem a ver com um dos nervos cranianos, que é o nervo vago, tá? Daí que vem a ideia desse problema. Você tem um sistema, isso a gente estuda no colégio, mas estuda de um jeito muito simples, assim, né? Mas você tem basicamente 2 sistemas. Nós temos pares de nervos cranianos que saem do cérebro, o centro neural, e aí você tem a coluna vertebral e você tem os nervos, né? Os feixes de nervos que chegam às extremidades do corpo, aos órgãos e tudo mais. E você tem, livros de anatomia, você tem pares de nervos cranianos. Nervos que saem do crânio, né, do cérebro, e descem para regiões específicas. Quando você fala pares, é porque um do lado direito e um do lado esquerdo. Exato, sai um de cada lado. Né? Você tem o par do vaso vagal, o par vagal, né? Que ele desce, ele sai do cérebro, ele desce em linha reta, então ele passa mais ou menos pela parte de trás da sua cabeça, do pescoço. Perto da nuca ali? Perto da nuca, desce reto. Aí ele tem extremidades, eles têm extensões. Uma das extensões para no seu estômago, né? Para no estômago. Outra extensão vai para uma parte do intestino. E outra extensão vai para uma região perto ali do rim e tal. Né? Então, basicamente, o nervo vago trabalha com essas funções. E o nervo vago no cérebro, ele é ligado numa área do cérebro específica que chama núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário fica bem na base do cérebro, bem na base da nuca, assim, né, no tálamo ali, que é uma região chamada bulbo, tá? Então, o bulbo tá ali, o bulbo é responsável por várias funções, saem 2 feixes de nervos, que é o nervo vago, e desce para esses locais. Aí os outros pares de nervos fazem funções diferentes. Mas o interessante é a gente focar no eixo do nervo vago. Nós temos esse sistema de nervos, né, no nosso corpo. A gente tem 2 tipos de atividade, de ativação. Tá? Eu vou falar de um jeito bem simples, bem geral. Você tem o sistema simpático de atividade e o sistema parasimpático. Eu vou dar uma coisa bem de vestibular, assim, tá? Para você tentar lembrar. O sistema simpático, uma das funções dele, ele é responsável pelo comportamento autonômico de ataque e fuga. Então, por exemplo, você está andando na rua e vê alguma coisa que te assustou.
né? E você percebe que você tem que correr. Então, antes de pensar, será que eu corro? Você já está correndo. Claro, porque tem um sistema automático que fala, foge, né? O que esse sistema autonômico, né, simpático faz no seu corpo? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a quantidade de vários hormônios, de estresse e tal, aumenta a quantidade de sangue nos músculos para você poder correr, né? Adrenalina deve estar... Isso, adrenalina, tudo mais, né? Por exemplo, uma coisa interessante, você vai brigar com alguém, Certo. vai rolar uma treta mesmo, você vai brigar com alguém na rua. Por exemplo, a pessoa tá com o rosto vermelho, sabe, bem irrigado. Imagina mesmo a pessoa, você vai brigar com ela fisicamente. Tem duas situações. Uma delas, o rosto dela tá vermelho e na outra o rosto tá branco. Certo. Em qual dessas duas situações você acha que a pessoa tem maior chance de te atacar de verdade? Rosto vermelho. Então, mas é o branco. É verdade? É o branco. Eu pensei que o branco era pra fugir. Então, por quê? No rosto branco, o sangue saiu das regiões periféricas e está no músculo. Então ele está com mais intenção de te atacar. Não tome isso como uma regra geral, porque tem pessoas que naturalmente ficam mais vermelhas, Certo. tá? Mas se você pega a mesma pessoa... Japonês quando bebe, por exemplo. Né? Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, né? Mas se você pega a mesma pessoa numa situação que ela tá com o rosto vermelho e outra com o rosto branco, a probabilidade de ela exercer um ataque físico quando o rosto branco tá aparente, né? Porque de fato o sangue não tá ali, tá para preparar para o ataque. Então esse sistema simpático ele envolve essas duas funções, luta ou ataque. E aí tem o sistema parasimpático. Para você lembrar, o simpático é como se fosse uma pessoa ansiosa. Tipo, ou briguenta, né? Vamos aí, velho, vamos cair na treta agora, vou te deitar na porrada e tal. Esse é o simpático, né? Tá ali. Ou de fugir. Não, vamos fugir, vamos dar pinote. O parasimpático chega, calma, parasimpático, calma, fica de boa, sabe? O parasimpático é o que, depois que você teve todo esse boom de coisas, ele retorna à situação basal. Tá. Então sua frequência cardíaca diminui, ele joga outros hormônios para tentar dar uma segurada, né? Então você tem basicamente esses dois sistemas. Um que, tipo, é todo atacado e o outro, não, calma aí, volta, passou, respira, tá? O que acontece na reação do sangue? Você tem que imaginar que basicamente o nervo vago, né, é como se fosse um interruptor. Então tem o simpático e o parasimpático. Certo. Na verdade é melhor você imaginar como se fosse um cursor de uma caixa de som. Sabe, que você regula o som. Dimmer. Um dimmer, isso, exato. Como se fosse um dimmer. Às vezes tá mais no simpático, mais no parasimpático, tá? Mas em geral, um dimmer você regula devagarzinho. Sim. Então o indivíduo vai ficando mais tenso e ele vai ficando mais calmo, né? Ele nunca pula de um pro outro, né? O nervo vago, como eu descrevi anteriormente, ele tem ligação com o estômago. Então, as pessoas que veem sangue, antes de desmaiar, pode ter outras sensações. Por exemplo, tem embrulho no estômago. Embrulho no estômago. Sim. Porque o vago liga ali. Pode ter vontade de fazer xixi. Também, em situação de ataque e fuga, né? Porque tá ligado nos rins. Tá, tem uma ligação ali próximo do rim. Pode, por exemplo, ter constipação. Né? Também, muita ansiedade, né? Então, pode ter também. Então, são todas funções dessa questão do vago, né? Quando o sistema vago tá sobre função simpática ou parasimpática, né? O dimmer tá mais ligado para um lado ou para o outro. Quando você vê sangue, imagina que você viu sangue. É uma situação, pensando evolutivamente, vai eliciar ataque e fuga, não vai? Tipo, alguém machucou, né? É um evento ansiogênico, né? Vai gerar uma ansiedade. Principalmente no caso do nosso amigo, que isso é a filha, ou mesmo a própria pessoa, né? Tipo, puta, me cortei um corte grande, minha nossa. Tô morrendo. Tô morrendo, Tem um meme muito engraçado de uma criança que, tipo, grita, tô morrendo, e cortou um dedo com nada, assim, né? Sim. Bom, aliás, a criança tem um pouco essa reação. Né? Tem muita criança que cai, não reage de jeito nenhum, reage normalmente. Isso. Né? Assim, aí quando vê sangue no joelho, sei lá, né? Aí ela começa a chorar. Aí começa a chorar. Apavorada. Exato. Tem essa ativação simpática, né? Então, essa atividade, basicamente, isso não acontece com todas as pessoas, de novo, são no máximo esses 15%, Certo. que tem uma hiperatividade vasovagal. Então, é como se dimmer virasse muito rápido de um lado para o outro. Se funcionasse mesmo como interruptor e não como um dimmer. Exato. Então, se eu colocasse o interruptor no sistema simpático, é para ficar excitado. Então, o batimento cardíaco aumenta, o sangue vai para as regiões mais internas, menos periféricas, aumenta os hormônios e tal. Estresse, né? Estresse, já tá a tensão ali. Quando ele vai pro parasimpático, você volta ao estado original, acalma, a frequência cardíaca diminui. Só que como é um dimmer, e se você mudar muito rápido, então imagina, você tá excitado, viu o sangue, tipo, fudeu, né? Tô morrendo. Vai aumentar a frequência cardíaca, tal. Muito rápido. Só que ao mesmo momento, você pensa, não, mas é um machucado, é uma situação controlada. O parasimpático ativa.
Só que ele ativa muito rápido. Então, por exemplo, acontece... Dá um tilt. Dá um tilt. Acontece situações que, por exemplo, na sensação de estresse, o sangue está saindo das regiões mais externas para as mais internas. Ele está diminuindo o volume de sangue, né? Dividindo a concentração, mas ao mesmo tempo o batimento cardíaco está alto. Ou seja, o batimento cardíaco está alto, começa a faltar sangue no cérebro. Né? Aí a pessoa começa a passar mal. Ficar branca, começa a ficar cara branca. Isso, começa a passar mal. Abaixa a pressão. Exato. Abaixa a pressão é exatamente isso, porque o sangue está mudando de lugar, o coração está batendo muito rápido. Certo. Né? E aí a pessoa começa a passar mal. Quer dizer, é como se você mandasse comandos meio contraditórios. Muito rápido, né? E aí o sistema dá uma bugada. Dá uma bugada. Então, é um corte, meu Deus, é um corte. Mas eu tô no hospital, mas é um corte e... mas não é nada, mas é sangue. E aí buga. Aí tem pessoas... Mas tem uma predisposição genética estrutural, sim. Que aí leva a esse tipo de cenário. Genética é mais estrutural mesmo. É a estrutura do sistema do nervo vago. É mais anatômico, do padrão de ativação do nervo vago. Certo. Isso é regulado. Tem uma regulação genética, não é tão claro ainda exatamente se na verdade é um conjunto de genes, muito. Tem uma regulação familiar. Certo. Então pessoas que têm o nervo, essa variação de probabilidade de síncope do nervo vago, tem mais chance de ter filhos também com isso. Tá? Isso passa nas famílias. E tem uma regulação social. Social. Então, você ver uma pessoa que passa mal com sangue, por exemplo, você conviveu com um familiar, um parente que tem isso, aumenta a chance de você desenvolver comportamentalmente isso. Certo. Porque a ativação do nervo do sistema simpático e parasimpático, ela é inata, ela está ali, mas ela é regulada por eventos ambientais. Certo. Então, por exemplo, uma criança pequena, muitas vezes ela não sabe o que é uma situação de perigo, mas ela percebe que é perigo quando a mãe ou o pai emite o comportamento de perigo. Claro. E se ele emite o comportamento de perigo desmaiando, para a criança talvez seja uma reação que por aprendizagem pode aumentar a probabilidade. Porque faz sentido para ela, né? Passa a fazer sentido para ela. Isso. A esposa do Ricardo aqui, pelo que ele contou, também não passou muito bem, né? Isso, ficou aguentou mais firme. Mas ficou meio... Mas quando ele voltou, ela disse que ela tava branca também, assim. Né? Exato. Vai saber se ela não adquiriu isso dele, hein? Exato, pode ser. Então, aí delibere sobre isso. Eu não sei. Certo, então já entendi como é que biologicamente isso acontece, né? Agora, ele fala aqui, por exemplo, que quando ele vê um animal com as tripas de fora, ele não tem isso. Mas outras pessoas têm. Tá. Então, o desencadeante do sistema simpático ali, da ansiogênese, varia conforme a pessoa. Entendi. Às vezes pessoas desmaiam. Por exemplo, dá síndrome do nervo vago, em alguns casos, quando você grita com alguém. Você dá um esporro em alguém, mas um esporro desproporcional. A pessoa desmaia. Gera o mesmo efeito. Vocês têm um trabalho, né, de assédio, de questões na publicidade. Sim. Não sei, eu não vi as descrições, mas talvez pode ter tido alguma descrição assim. Alguém toma um esporro no trabalho, desproporcional, a pessoa começa a ter pressão baixa, passar mal e tal. É exatamente a mesma coisa. A gente tem muitas descrições de pelo menos as pessoas ficarem sem reação, assim. Elas não sabem nem... ficam paralisadas, né? Isso. É como se você estivesse diante de um animal selvagem muito maior. E você não tem força nem para sair correndo. Isso tem a ver com as hipóteses evolutivas do porquê a gente tem essa síncope do nervo vago. Por exemplo, uma delas, que é uma hipótese meio... não tem muito como provar, é meio ruim, que fala assim, por que a gente desmaia quando vê o próprio sangue? Porque, na verdade, a gente devia fugir, né? Sim. Como assim? Qual que é o propósito evolutivo e tal? Porque você ter isso não é sinal, não é associado com nenhuma doença, não é nada demais, mas evolutivamente qual que é a questão disso, né? Tem 3 hipóteses. A primeira hipótese é assim, que se você foi atacado por um outro organismo e ele te machucou, e você desmaia, às vezes ele perde o interesse em você. Sabe essa ideia do leão, do urso, por exemplo? De fingir que tá morto. Isso, de fingir que tá morto. É uma descrição meio ruim, sabe? Não é uma hipótese meio boa. É ruim. Mas... funciona às vezes com zumbis, né? No máximo. Zumbis, já teve episódio do Walking Dead onde você se lambuzava das tripas de um zumbi pra se passar por um zumbi. Assim. Aí eles... no máximo quietinho. Isso. Aí você vai desmaiar por causa da própria tripa e aí você vai se salvar, né? Mas enfim... Outra hipótese era que esse mecanismo ele é importante porque, no caso de você estar sangrando, evitar uma perda mais excessiva de sangue. Certo. Né? Porque você movimenta menos, mantém... E uma terceira, que aí é uma explicação mais razoável, assim, funcionalmente,
Quando a pessoa passa mal, né, e por exemplo, falta sangue, ela desmaia ou passa mal, qual que é a reação da sua amiga? Sentar no chão, né? Ou você senta no chão ou deita. Sim. E aí, o que vai acontecer? O sistema parasimpático vai começar a agir, fazendo o coração voltar a bombear o sangue de novo. Certo. E por uma questão de gravidade, se você estiver deitado, o sangue chega nas regiões periféricas mais rápido do que você em pé. Certo. Porque tem uma pressão positiva, né? Ao contrário, por causa da gravidade. Então, se você estiver deitado... Então faz sentido aquela orientação que a gente acaba dando pra alguém que tá passando mal, dá uma deitadinha. Isso, deita um pouco, com a cabeça um pouquinho mais alta, ou de lado, dependendo. Às vezes a pessoa vai vomitar, põe ela de lado, né? Isso faz sentido, do ponto de vista funcional mesmo, né? Então essa parece que é uma explicação mais razoável, né? Outra coisa, Altair, o Ricardo diz aqui também que ouviu dizer que é muito comum isso nos calouros dos cursos de medicina. E é verdade, assim, eu já tive amigos que faziam curso de medicina ou até de enfermagem, né, que não podiam ver sangue. A minha pergunta é, há algum tipo de treinamento para isso na faculdade de medicina ou coisa assim? Então, ou na prática? Treinamento não. É porque isso não é aprendido, mas é condicionável. Entendi. Porque do mesmo jeito que esse sistema simpático e parasimpático, você não tem controle. Tá. Você não controla. Não, agora é eu vou involuntário. É involuntário. Vou ativar meu simpático, vou ficar bravo. Não vai. Tá. Sabe? Não. Os dois são não conscientes, não controlados diretamente, né? Mas você consegue condicionar de alguma Você forma? consegue condicionar passivamente pela exposição. Certo. Então, pela exposição... Por exemplo, o nosso ouvinte aí falou que... ele nunca passou mal doando sangue. É porque você doa sangue sentado, né? Fica em pé. Você vai ver, você não vai passar mal do mesmo jeito. Né? Primeiro, porque você vai perder sangue, óbvio, né? Vai mudar a pressão. E segundo, porque vai dar essa sensação mesmo de que meu sangue... Faça o teste com alguém de perto para te segurar. Faça o teste, tá? Principalmente alunos de graduação em medicina e tal, mesmo apesar dele ter escolhido medicina, ele não fica abrindo corpos por aí, sabe? Então, no máximo ele vê o Walking Dead, não vê mais. Mas quando ele é exposto de fato à coisa em si, o formol... Depois do advento da laparoscopia, né, da videolaparoscopia, então esses cortes grandes são cada vez mais raros, né? Então, durante a graduação ele só é exposto a primeira vez de fato coisa no duro ali, é quando ele vai na aula de anatomia no primeiro ano. E aí ele pode passar mal, claro, né? O único jeito é tentar condicionar pela exposição. Pela exposição você vai condicionando, e aí a relação entre o simpático e o parasimpático, esse dimmer, não vai tão rápido. Tá. Aí você vai melhorando até um momento em que... Mas, por exemplo, se você tiver fobias de lesões com sangue, que é uma variação mais grave, fica impraticável, leva muito tempo, você sofre muito. E aí fica difícil, né? Seguir na área. Você vai para uma outra área. Tem mais uma perguntinha aqui, Altair. Uma das reações físicas, né, que ele descreveu e que acontecem em situações de estresse, talvez isso dê até um outro episódio, ou uma rapidinha, né, que é suar frio. Né? Por que a gente sua frio? Então, suar frio também é uma reação da variação da dinâmica sanguínea. Por exemplo, tem hormônios relacionados com isso. O cortisol é um hormônio que um dos reflexos dele é fazer você suar frio. Quando o aumento o pico de cortisol é muito rápido. Certo. Você sua frio. É, em geral, ação de hormônios. Né? A adrenalina mesmo, a ação dela faz você suar frio, porque é uma forma de você esfriar um pouco o corpo. Né? Aumenta a troca. Você esfria um pouco o corpo, porque depois quando você for lutar ou fugir, você vai aquecer muito. Então é meio que uma preparação. Né? E o suar frio nessa situação é diferente do suar frio quando você está doente. Então, quando quando você está suando... Tem a ver com febre, né? Isso, quando você está suando... Também é troca de temperatura, né? Mas por razões diferentes. Então ali é como se o corpo tivesse, vou esfriar você, porque depois você vai ter que correr, então não vai superaquecer. Os seus hormônios ali se preparando para um ataque ou para uma defesa aí tem uma troca de calor decorrente disso. E aí gera essa sensação do suar frio, né? É a principal descrição para esse fenômeno. Perfeito. Então, para encerrar, o nosso amigo, coitado, né? Se você quiser melhorar, sei lá, diminuir essa sensação, se exponha mais, você vai desmaiar mais. Com o tempo talvez diminua, mas talvez não valha a pena, né? Dado que a gente não vive numa sociedade ainda em que as pessoas ficam se atacando com foices na rua, ainda, então você não vai ver tantos machucados, pessoas decepadas. E já que ele provavelmente não está pretendendo virar cirurgião, não é? Então acho que tá bom, né? Só tome cuidado, só tome cuidado quando você próprio se machucar, né? Porque aí você vai ser obrigado a lidar com isso e se você não estiver bem preparado, talvez você vai desmaiar. Tá certo, Altair. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar?
Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/naruhodô podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.